Alguma vez você já sentiu que todo mundo ao seu redor é talentoso, menos você? Que as suas conquistas não são nada mais do que sorte e não tem mérito algum? Que a qualquer momento a sua máscara vai finalmente cair e todos vão descobrir que você é uma fraude? Se você é do tipo de pessoa que olha o seu próprio trabalho e sente que você nunca é bom o suficiente, bom, então esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Samara e eu sou uma impostora. Tudo isso que eu citei antes é como a síndrome do impostor faz a gente acreditar que é a realidade. Essa sensação de que você não é tão bom quanto os outros acham que você é, mesmo quando tem provas do seu talento. No vídeo de hoje a gente vai falar como essa síndrome afeta a nossa vida e o que a gente pode fazer para poder acabar com ela e criar uma confiança. Então, para a gente poder começar, primeiro a gente tem que saber o que é essa síndrome e como que a gente pode reconhecer ela. Os principais sinais são minimizar as suas conquistas, dizer coisas como qualquer um poderia fazer isso, depois de alguém elogiar o seu trabalho, por exemplo. Achar que o seu sucesso é por pura sorte ou coincidência. Nossa, calhou de eu ter usado um áudio que estourou. Calhou de eu ter usado uma hashtag que fez o meu post entregar para mais gente. Sentir um medo constante de ser descoberto como um incompetente. Sempre se sentir inferior quando você se compara com outras pessoas. Em 1978, um estudo da Pauline Clance e da Suzanne Imes mostrou que a síndrome do impostor, ela afeta principalmente pessoas da área criativa e de alto desempenho. Mas por que essas classes de pessoas são as mais vulneráveis? Algumas das possíveis respostas para essas perguntas seriam a subjetividade da arte. Hoje em dia, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, ele pode ter um valor enorme para uma pessoa e pode não valer nada para outra. E então, uma pessoa vai curtir, vai seguir, vai compartilhar, vai numa exposição que você fizer para poder ver, vai comprar o que você está fazendo e a outra só vai passar direto por aquilo porque não chamou a atenção dela. Comparação constante. Hoje em dia, eu diria que o mal do século, apesar de ele ajudar com muitas coisas também, mas continua sendo muito ruim para outras, são as redes sociais. Porque o tempo todo você compara não só as coisas que você faz, né, de coisas que você produz, mas também você compara a sua vida, você compara a sua aparência, você compara tudo relacionado a você com as coisas que a gente vê nas redes sociais, que às vezes nem sempre são a realidade. Uma pessoa que é um influencer, né, nem tudo que ele posta, ele vive daquele jeito. Não é como se a pessoa tivesse realmente aquela rotina de acordar 5 horas da manhã para não fazer nada até 9 horas. Hoje em dia também tudo gira em torno de uma aprovação alheia. Eu cheguei a comentar disso também num outro vídeo, se eu não me engano foi o do o que é você ser um artista, inclusive tá nos cards, que foi sobre essa questão de tudo que a gente faz fica com essa questão de que a gente precisa ter uma aprovação alheia. Hoje em dia, as pessoas só consideram algo bom se alguém de fora fala que tá bom. Tudo gira em torno de curtidas, visualizações. Às vezes, por exemplo, você tá rodando a timeline do TikTok e você passa por um vídeo que ainda tem poucas curtidas, às vezes você nem vai assistir aquele vídeo até o final. Porque se tem poucas curtidas, é sinal que o vídeo não é interessante. Sendo que às vezes o vídeo pode ter sido acabado de postar. E por isso que tá com poucas curtidas. Ou então a pessoa pode ter realmente um conteúdo muito bom, só que as pessoas ainda não descobriram o perfil dela. Mas isso não quer dizer que o conteúdo dela deixa de ser bom por causa disso. A gente olha muito hoje em dia números. E entra também nessa questão da comparação, porque se fulano tem mais seguidores que eu, então fulano é melhor do que eu. A gente vê... Cara, é impressionante. De novo, eu vou usar o exemplo de TikTok, porque quando a gente lança uma trend, né? Uma trend foi lançada. Você vai abrir os comentários, sempre tem um primeiro comentário falando: ninguém supera fulano, ninguém supera Beltrano. Sempre, sempre. E aí você vai ver, às vezes a pessoa foi superada por muita gente. Só que pelo fato da pessoa ter muitos seguidores, pra ela foi a que fez melhor. Só por ter números. E isso é impressionante, porque tudo em volta da nossa vida gira em torno de números. Gira em torno de quanto fulano ganha, gira em torno de quanto o fulano pesa,
tudo é número e tudo é número para ser comparado. Um fato muito curioso é o mito do gênio natural. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele. Esse mito ele teve origem lá no romantismo, que, para quem não lembra, os pontos principais do romantismo eram a exaltação da emoção e a subjetividade, a valorização da natureza, a idealização do amor e da mulher, nacionalismo e exaltação do passado histórico, fuga da realidade, liberdade de criação, temas como morte, sonho, religiosidade e o sobrenatural. Naquela época, eles não tinham a mesma visão da criatividade que a gente tem hoje em dia. Então, para eles, você não aprendia nada. Ou você nascia com aquele dom, com aquele talento, ou então não. Você meio que era escolhido no seu nascimento se você ia ter aquele dom ou não. A prática não existia para eles, né? O famoso prática leva à perfeição, que na verdade a gente sabe que não é bem perfeição, porque até a perfeição não existe, mas enfim. Para eles isso não existia. Para eles você já tinha que nascer sabendo. Inclusive um grande exemplo foi de Mozart, porque ele começou a compor muito novo, né? Ele compunha quando ele tinha 5 anos de idade. Ele compôs uma sinfonia quando ele tinha 5 anos de idade, para vocês terem uma noção. E o pai dele sempre vendia... O pai dele era um músico relativamente... Vou usar a palavra famoso, mas não é bem a palavra famoso. Mas enfim, ele tinha uma certa importância, né? E ele sempre vendia Mozart, né? Vender como forma de expressão, como se ele fosse um prodígio, como se fosse, né, um milagre. Quando, na verdade, ele colocava Mozart para muitos e muitos treinos, né? Ele tinha um treino extremamente intensivo para poder ele chegar, né, para ele poder se tornar quem Mozart foi. E inclusive não só o romantismo ajudou nessa questão do gênio natural, mas também a própria cultura popular, principalmente com o filme Amadeus, de 1984. Ele foi um filme que na época cresceu bastante essa questão do mito do gênio natural. E com isso a gente chega em um outro ponto, que é a pressão que a gente passa para poder sempre criar algo original. Existe uma ideia extremamente equivocada de que a originalidade ela só existe quando você cria algo totalmente inédito e sem precedente nenhum, quando na verdade não é bem assim. Toda a arte, e eu tô falando aqui sobre arte, mas eu digo em um geral também, porque tudo que existe, inclusive a gente também comentou sobre isso eu acho que foi no vídeo passado, ou no passado ou no outro, não tenho noção, não lembro direito, mas em um desses a gente comentou sobre isso, que toda arte, em algum nível, ela conta, né, com influências anteriores. Eu acho que eu comentei isso, eu não lembro se foi de novo no vídeo de arte, que é ser um artista, ou se foi em algum vídeo de character sheet, que eu comentei sobre essa questão do nosso traço, que o nosso traço ele é o nosso mini Frankensteinzinho, que ele é partes que a gente pega de outras pessoas que a gente gosta, né, que a gente admira o trabalho delas, e a gente cria o nosso estilo próprio a partir daquilo. Então, toda arte, né, se você faz algo no estilo seu, foi porque você teve influência de outras pessoas, mesmo que de forma subconsciente. Você teve essa influência para você poder produzir aquilo. Um grande exemplo que eu posso dar, né, dentro da nossa cultura pop é Star Wars. O filme de Star Wars ele foi inspirado em diversos outros filmes clássicos de aventura e de mitologia que o George Lucas assistia quando ele era criança. E isso inspirou ele, né, a criar a história de Star Wars. Como já diria o meu queridinho livro Roube como um Artista, nada é original. Tudo que você faz é um remix do que veio antes. E com essa questão de para criar algo original, essa pressão para você criar algo original, também entra a questão de a pressão para você criar algo que não basta ser original. Ele tem que ser inovador. Tem que ser algo que vai mudar o rumo da sua vida totalmente. Lembra que eu comentei minutos atrás sobre a questão das trends?
com esse aumento enorme que a gente teve, principalmente depois da pandemia, de conteúdos como YouTube Shorts, Reels e principalmente o TikTok, existe essa cobrança de você estar o tempo todo, e quando eu digo o tempo todo, é o tempo todo postando mesmo. Você vai no perfil de qualquer influencer, tem tanto story que de verdade, é aquela coisa que você fica passando assim e parece que não acaba nunca. E a pessoa posta, ai gente, eu vou dar uma pausa agora, eu vou sumir um pouquinho. E quando você vê, ainda tem um monte de story pra poder ver e você fica tipo, que sumida foi essa que você deu, que você continuou postando um monte de coisa? E fora postar nos stories, também entra a questão de postar no feed, né? E era o que eu tava comentando antes, já não basta você ter que estar o tempo todo postando algo, criando algo, você ainda tem que postar algo diferente, tem que ter alguma coisa diferente, né? Mesmo que, tinha comentado antes, mesmo a questão de ser uma trend, se você está fazendo uma trend, você tem que ter algo de diferente nela para você se sobressair das outras pessoas que estão fazendo. Se você é um influenciador, né, você é um criador de conteúdo de maquiagem, você está fazendo a trend de um filme que lançou, por exemplo, a gente teve Branca de Neve que lançou. Quantos influenciadores, quantos criadores de conteúdo de maquiagem lançaram um vídeo fazendo transição com a música da Branca de Neve, se transformando na princesa? Só que a gente vê que cada pessoa, mesmo que eles estivessem fazendo o mesmo vídeo com a mesma música, eles tinham que mudar, criar da forma mais criativa possível. Mudar as transições, porque se fulano fez a transição assim, eu tenho que fazer assado. Porque tem que ser diferente. Eu tenho que sobressair o tempo todo. E chega essa questão de o tempo todo, parece que tudo que a gente faz, a gente tem que transformar numa competição. A gente não pode fazer as coisas saudavelmente. Mesmo que seja dois influencers, eles sejam amigos, eles vão estar competindo entre si por conta de seguidores, né, do conteúdo que eles estão postando. Enfim. Um outro ponto é essa ansiedade da influência, né? A ansiedade, aliás, pela influência. Porque é essa questão de você achar que você está sempre na sombra dos outros e isso leva você a agir de uma forma antiética. Um exemplo que a gente pode ter é a Jun, do livro Yellowface, né? Impostora, que... Um pequeno spoiler. Na verdade, eu não sei se é spoiler, que é meio que algo já conhecido da história, mas que ela rouba o trabalho de uma amiga dela. Vou contar dessa forma para não contar necessariamente a história do livro, mas é um livro que eu super recomendo ler, né? A Impostora ou Yellowface. Inclusive, vou até deixar uma imagem para poder... A capa dele é bem característica, então eu acho que é bem fácil de encontrar. E é realmente uma leitura que eu super recomendo. A situação de você olhar para um trabalho próprio e pensar que foi outra pessoa que fez é uma manifestação específica e intrigante da síndrome do impostor. Essa experiência chamada de distanciamento criativo ou despersonalização do trabalho está diretamente ligada às inseguranças que a síndrome do impostor provoca, especialmente na área criativa, onde o trabalho é profundamente pessoal. Tá bom, Samara, você já falou, né, tudo que a síndrome do impostor afeta a gente, porque é despersonalização, que isso é influenciado, não sei o que. Tá bom, mas como que eu resolvo isso? Ou pelo menos o que eu posso começar fazendo para poder tentar resolver isso, ou pelo menos conviver com ela? Bom, um hábito que eu recomendaria é você criar um banco de conquistas, digamos assim, que é basicamente onde você vai anotar todos os elogios, ou pelo menos os que mais chamarem a sua atenção, de trabalhos que você fez. Aceita a imperfeição, foca em progredir e não em ser perfeito. Lembra? A perfeição, pelo menos no nosso mundo atual, não existe. Crie sem pressão. Crie, desenhe, costure, pinte. Faça algo pra você, sem mostrar pra ninguém, sem postar em lugar nenhum. É pra você ver e você se divertir no processo daquilo. Um exercício que eu super recomendaria é você tentar pintar com giz pastel oleoso. Gente, porque pra você controlar e tentar ter um resultado perfeito com aquilo, só Jesus na causa, de verdade. Então, é um ótimo material para você poder tentar desenhar e combater essa questão de sempre querer criar algo que fique bom.
Não precisa estar sempre tudo bom, às vezes você só quer se divertir fazendo. Eu sei que a síndrome do impostor ela pode ser extremamente barulhenta, mas ela não define o seu talento. Pega aquele projeto que tá parado, aquele roteiro que você não desenvolveu, o desenho que você nunca saiu do rascunho e tenta fazer pequenas coisinhas dele aos poucos. Tá tudo bem. Você fazer devagar, o processo é um processo. Lembra, você não é uma fraude, você é um artista em evolução. Mas então me conta aí, você se identificou com algo que eu falei aqui? Você acabou descobrindo que talvez você esteja passando por uma síndrome do impostor e não fazia a menor ideia? Então me conta aí nos comentários e vamos sair desse vídeo para direto criar algo sem medo? Um beijo e até a próxima!